Olá pessoal, tudo bem? Hoje falando sobre a nossa última patologia do sistema endócrino, que é a síndrome de Cushing. Ela afeta, a suprarrenal, a glândula que está, sobre os rins. E ela tem, a produção de adrenalina e noradrenalina, que vão ser elevadas devido a um susto, a grandes emoções. Isso vai fazer com que os batimentos cardíacos e a pressão arterial suba, aumente, e também tem uma vasoconstrição do vaso. Nós temos também a produção de cortisol, que é o famoso hormônio do estresse, Então, por exemplo, quando a gente dorme mal e no outro dia a gente não amanhece bem, talvez foi o cortisol que não foi produzido na quantidade ideal. E nós temos também a aldosterona, que vai auxiliar, no sistema renina-angiotensina-aldosterona, que vai elevar a pressão arterial, tá bom? E aí, então, o que é a síndrome de Cushing? Quando a gente fala de síndrome, nós estamos falando de um conjunto de sinais e sintomas. Então, o paciente vai apresentar uma série de sinais e sintomas ali. E aí, ela é uma exposição crônica, ao excesso de glicocorticoides. Glicocorticoides são hormônios esteroides. Então, um exemplo, é o cortisol. E aí, o que acontece? Como etiologia, pode ser excesso de corticoide, então quem faz o tratamento de alguma doença crônica e faz muito uso, Algum tipo de neoplasia suprarrenal, então um câncer na suprarrenal mesmo, e alguns tipos de infecções que podem desencadear. Como sinais e sintomas, vocês vão ver que o desenvolvimento vai ser simultâneo e dos múltiplos sinais e sintomas, E pode ter uma piora progressiva, de todos ao mesmo tempo. O paciente vai ter astenia, vai ter atrofia cutânea, pode ter estrias, especialmente em face e no abdômen, estrias largas, tá? É bem comum. Pode ter fragilidade capilar, então o paciente perde muito cabelo. Face de lua cheia é bem característico, o rosto é bem redondinho mesmo, você olha, você vê que parece uma lua. Então os principais sinais e sintomas, a estria e a face de lua. Pode ter insônia, pode ocasionar nos homens a impotência e a diminuição do libido, Nas mulheres, a menorreia e a anovulação, então a mulher não vai menstruar e nem vai ovular, E pode ter obesidade, generalizada e o hirsutismo. E aí, a gente com essa tríade de sinais e sintomas, como que a gente vai fazer com o diagnóstico? O diagnóstico é através de uma dosagem de cortisol, Então nós vamos fazer uma medição. Nós vamos fazer o teste de supressão com dexametasona diário, que é um tipo de corticoide, tá? Nós vamos fazer a medida de cortisol plasmático, ou salivar. Vocês vão ver que o pico dele é por volta das 23 horas, que é a hora que a gente está preparando para dormir, O que já está dormindo e o corpo está preparando para o metabolismo, Lembra lá, e para descansar. E aí, no caso do processo da paciente que tem a síndrome, o que acontece? Ele não tem, esse processo, ele não acontece por causa da patologia em si. E uma ressonância magnética e, em especial, descobrir qual é a causa. Porque eu descobrindo a causa, eu vou tratar e o problema vai estabilizar. O tratamento medicamentoso, E aí, depois da descoberta da causa, se for um tumor, por exemplo, nas suprarrenais, nós vamos fazer a cirurgia de extirpação, E, em alguns casos, a radioterapia, se necessário. Então, é uma doença, não é tão comum, mas vocês podem ver que podem encontrar, ao longo da experiência de vocês aí futuramente, que vocês podem ter esse tipo de paciente. Fiz o procedimento, tomei o medicamento. Uma coisa importante, no caso, por exemplo, se a causa for por causa de excesso de medicamento, vai se fazer a suspensão do medicamento, tratar e depois voltar com outro tipo ou com uma outra dose. Tá? E aí, estou deixando para vocês elaborarem 10 cuidados de enfermagem, tá bom? Avaliem os sinais e sintomas e elaborem. E na próxima aula nós corrigimos. Até mais!